Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma frase que nos leva a uma importante reflexão: porque eu sei em quem tenho crido. Com essa frase, ele afirmou que conhecia o único e verdadeiro Deus, sobre o qual ele foi chamado a pregar. Afirmou ainda que conhecia o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para que os pecados de toda a humanidade fossem perdoados. Paulo compreendia a obra redentora de Cristo. Ele tinha conhecimento prático de uma vida com Deus. Em resumo, Paulo tinha uma experiência real com Deus. O Senhor Jesus se apresentou a Paulo, que ainda era chamado de Saulo naquela ocasião, no caminho para Damasco. Quando ia para Damasco a fim de continuar a perseguição aos cristãos, Saulo foi cercado por um resplendor de luz do céu e o próprio Jesus falou com ele, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, Saulo deixou de enxergar e foi guiado até Damasco. Lá, o Senhor Jesus revelou a um homem chamado Ananias que ele deveria encontrar Saulo, porque este era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Tente imaginar o que se passava na mente de Saulo. Aquele que perseguia e matava os discípulos de um tal de Jesus foi apresentado ao próprio Jesus, o Cristo. Essa experiência mudou a vida de Saulo, que passou a ser chamado de Paulo. Ele verdadeiramente compreendeu que Jesus era o Cristo, que havia de vir, o Filho de Deus, e passou a pregar sobre Jesus em todos os lugares. Que mudança! O perseguidor tornou-se um discípulo de Cristo e passou a ser perseguido pelos judeus. Essa foi uma experiência única que marcou a vida de Paulo, a ponto dele dizer para Timóteo na carta: porque eu sei em quem tenho crido. E você? Já teve uma experiência real com o Senhor? Se alguém perguntasse a você: por que você acredita em Jesus? O que você responderia? Você diria que crê por causa dos seus pais ou porque foi criado dentro da igreja? Esse é o seu nível de intimidade, relacionamento e conhecimento de quem é o Senhor? Isso é suficiente? Deus, o nosso Pai, deseja ter um relacionamento profundo conosco, um relacionamento bem próximo, diariamente, entre pai e filho. Se o buscarmos de todo o nosso coração, verdadeiramente iremos encontrá-lo e conhecê-lo, como assim vemos descrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A cada novo obstáculo, podemos ter uma nova experiência com Deus. A cada nova experiência com Deus, um passo para uma fé inabalável. Assim, independentemente das circunstâncias, podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. Se houver perseguição, diremos: eu sei em quem tenho crido. Se houver decepções, eu sei em quem tenho crido. Se houver barreiras, eu sei em quem tenho crido. Se houver dúvida, diremos: eu sei em quem tenho crido. Nada nos separará do amor de Cristo. E como o próprio Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 37, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, que nossa fé esteja sempre no Senhor e possamos dizer que sabemos em quem temos crido sem demagogia e sem falsa humildade, mas antes por provar e ser forjado pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida, para nós provarmos e termos cada vez mais esta consciência de vivermos nessa intimidade, nesse relacionamento e nesse conhecimento de saber quem é o Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Somos gratos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por mais esse fôlego de vida. Ainda que muitos, Pai, tenham tentado, o Senhor tem nos mostrado e revelado o seu senhorio. E o Senhor tem a cada dia falado muito conosco em relação a isso. Pois, quando a nossa fé está diretamente em Ti, tudo é quebrado, desfeito, destruído e despedaçado. Todo o nosso orgulho, todo o nosso ego, toda a nossa prepotência, isso é arrancado. Porque uma vez forjado, ou uma vez a nossa fé forjada em Ti, nós temos a consciência daquilo que o Senhor preparou e do modo que o Senhor preparou para nós. Isso é maravilhoso demais, porque muitas vezes nós não compreendemos essa dimensão e não compreendemos esta profundidade de viver desta maneira que assim o Senhor tem proposto para nós a cada amanhecer, pois para cada dia o Senhor tem algo novo. Isso é maravilhoso demais, Pai. Muito obrigado. Que o seu reino venha, mas que este reino nos dê o discernimento, o entendimento e o conhecimento daquilo que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós. Então, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, a viver nessa profundidade, nessa intimidade, nesse relacionamento, para compreendermos cada vez mais a renovação, Pai, deste nosso entendimento e, sim, desfrutarmos da boa, agradável e perfeita vontade Sua. É maravilhoso estar diante de Ti. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho. Antes, Pai, perdoa-nos. Sim, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelo pecado dos nossos antepassados. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que fizemos, por todas as palavras que lançamos, por todos os sentimentos que tivemos. E também, Senhor querido, nós, Pai, liberamos perdão para todas estas pessoas que outrora, Senhor, acreditavam, Senhor, que aquelas palavras que disseram, Senhor, não tinha sido, Pai, ou tinha feito efeito nenhum conosco, mas nós liberamos para que não haja nenhum tipo de barreira, circunstância ou situação. Muito obrigado, Senhor.
Graças te damos, ó Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela manifestação da sua graça, obrigado pela manifestação da sua glória. Somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo que temos, que somos, todos os nossos sentidos, para que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor iniciou em nós em mais esse dia. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.